Minha gente, com vocês novamente, Pastor Onéas César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, trazendo a você o estudo do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos continuando, nossas aulas estão emocionantes, estamos no capítulo 6 e na aula passada nós vimos a abertura do primeiro selo. O Senhor Jesus Cristo, ele vem e recebe do Pai aquele livro, o livro com 7 selos, e ele abre então, vai rompendo cada um dos selos e dando então início à história dramática da grande tribulação sobre a terra. Nós hoje vamos ver o segundo selo, mas vamos ver neste momento onde nós paramos na aula passada. Aqui está. Na aula passada, paramos aqui. Nós vimos a grande tribulação, veja que se iniciará com a abertura do primeiro selo. Jesus abre esse selo e dá início ao grande drama sobre a terra após o arrebatamento da igreja. E nós vimos que nós temos então os 7 anos da grande tribulação, nós temos 3 anos e meio de uma falsa paz liderada pelo anticristo, esse cavaleiro desse falso cavalo branco, e 3 anos e meio de dor e de sofrimento. Nós vimos isto. E está escrito no livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. Assim, nós consideramos o livro de Daniel. Diz assim, sobre o anticristo: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Ele aparecerá no mundo, ele assumirá o governo do mundo, fará 3 anos e meio de um governo de uma falsa paz, enganando especialmente os judeus, mas todo mundo. Mas na metade da semana de ano, dos 3 anos e meio, ele vai mostrar a sua verdadeira face e começará o tempo que Jesus Cristo disse que não houve igual desde que há mundo. Por que diz e fará? Veja bem, na metade da semana de anos fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque ele vai propiciar a reconstrução do templo em Jerusalém, e os judeus o aclamarão como Messias. E o culto mosaico, aquele culto que está nos livros de Êxodo, de Número, Levítico, Deuteronômio, o culto mosaico com oferta de animais e outras ofertas, inclusive a oferta de manjares, uma das ofertas, essas ofertas agradáveis ao Senhor, essas ofertas do livro da lei de Moisés, elas terão voltado com a reconstrução do templo, mas na metade da semana, quando tudo isso estiver pronto e os judeus em estado de glória, assim no sentido de glorificação a ele como o Messias, como se ele fosse o Messias, ele vai trair os judeus de todo mundo e começará efetivamente o tempo de horror da grande tribulação. E isto vai acontecer, veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo abrir o primeiro selo e dele sair o anticristo para exercer esse governo. Pois bem, mantenha sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 6, e nós vamos lá, vamos ler agora os versos 3 e 4, porque eles estão interligados. João escreve assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, a ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aqui, veja bem, destaquei a expressão um cavalo vermelho, o segundo selo. Aqui começam as operações principiadas a contar do primeiro cavaleiro, do cavalo branco, que nós vimos na aula passada, o anticristo, que comandará as assolações que virão daqui para frente. Aqui começa a grande tribulação
propriamente dita. Vamos voltar aqui para eu dizer mais uma coisa a você, reforçando o ensino da palavra. Aqui estará, veja, aqui estará o cumprimento do primeiro selo, o surgimento desse cavaleiro do cavalo branco, lá estará aqui. Mas daqui para o diante, nós vamos ver agora os selos seguintes. Aí está. Vamos em frente, né? Então vamos lá. Vamos ler de novo. Aqui começam as operações principiadas a contar do primeiro cavaleiro, o anticristo, que comandará as assolações que virão daqui para frente. Aqui começa a grande tribulação propriamente dita. Cavalos e cavaleiros são figuras. É isso uma operação de guerra, uma espécie de guerra civil. Haverá uma operação espiritual de ambição, ódio e discórdia entre os homens que, movidos pelo comando do anticristo, trarão uma grande matança sobre a terra. Então nós vemos aqui o contraste tremendo, terrível que haverá, né, entre esse primeiro período de 3 anos e meio de completa paz, uma paz enganosa que seduzirá o mundo, e então virão essas assolações a partir do segundo selo. Agora, vamos entender uma coisa. Eu tenho dito a vocês que o livro do Apocalipse é um livro escrito numa linguagem simbólica, de símbolos, de figuras. Nós vemos aqui um cavalo vermelho. Agora, vamos entender isto. Não é literalmente um cavalo, o cavalo branco do selo anterior, um cavalo, esse animal de 4 patas que nós conhecemos, um mero animal, mas é uma figura de um poder. Na Bíblia, cavalos são símbolos de poder, de instrumentos de poder, cavalos de guerra. Hoje nós entenderíamos isto na linguagem do Apocalipse como, por exemplo, tanques de guerra, esses veículos pesados de guerra, não é? E aqui surge um cavalo com um cavaleiro em cima. Significa um poder que virá, né, e trará esta operação. Também podemos entender, né, por aí, entender na linguagem figurada, simbólica, né, os que nós chamamos de os seres viventes. Aqueles 4 seres viventes são, na verdade, a palavra de Deus, o Evangelho e, de um modo geral, a palavra do Senhor, porque ela vai se cumprindo, trazendo à terra todos esses acontecimentos proféticos. Portanto, um cavalo não significa um animal em si, mas quer mostrar que virá uma operação de poder sobre a terra, trazendo, neste caso, esta assolação de um tipo de guerra civil e de morte em geral. Vamos ver mais. Diz assim: e foi-lhe dada uma grande espada. Veja bem, foi-lhe dada uma grande espada. É importante sabermos que no grego a palavra empregada aqui para a espada no Apocalipse, no idioma grego, o Apocalipse foi escrito em grego, né? Na palavra empregada para espada não se refere a um instrumento bélico para a guerra. Aqui não, mas um instrumento de sacrifício. Espada para sacrifício. Isso mostra bem o que serão ou ao que serão submetidos os que não aceitarem o pacto com o anticristo e o seu governo. Serão literalmente sacrificados, exterminados. Pastor Onés vai explicar isso. Quando a gente lê o Apocalipse, ele originalmente foi escrito no grego, então lá veja, a palavra que aparece aqui, foi-lhe dada uma grande espada. A palavra aqui no grego não é essa espada que a gente conhece de, né, como material, um instrumento bélico, mas é uma palavra que significa sacrifício, espada para sacrifício. E isto mostra bem ao que serão submetidos os que não aceitarem o pacto com o anticristo e o seu governo. Serão literalmente sacrificados ou exterminados. Também, né, muitos não chegarão ao extermínio, mas sofrerão a perseguição terrível, um tipo, eu diria, de sacrifício parcial. Não há morte em si, mas muita dor, muito sofrimento, muita perseguição. Assim, o segundo cavalo que nós estamos vendo, o segundo cavalo vermelho, é símbolo de uma operação de violência, que é um símbolo de uma operação de poder que traz uma violência extrema, não é?
um poder de matar que virá ao mundo nesses dias. O fato de vir num cavalo significa que virá com força, com poder. Vamos sempre considerando, viu gente? Vamos considerando a linguagem figurada do Apocalipse. Vamos para o versos 5 e 6, também estão interligados. Diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, ou ser vivente: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Veja, balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Minha gente querida, aqui está uma revelação tremenda. É aberto o terceiro selo. E nós destacamos esta frase: um cavalo preto, isto é, agora vem uma operação bastante específica, nós veremos qual é. E era simbolizada por um cavalo, animal de força, né? De poder, animal de guerra. Então vamos ver, um cavalo preto, uma balança na mão, o terceiro selo. Esta é a figura de uma grande operação de controle dos alimentos na terra. Aqui na terra haverá um rígido controle na distribuição de alimentos e, creio, não somente de alimentos, mas de bens de consumo em geral. Veja, se no segundo cavalo, no primeiro aparece o anticristo, né? Naquele cavalo branco numa falsa paz. O segundo aparece naquele cavalo vermelho, símbolo de uma operação como de uma guerra civil, violência extrema no mundo e muita morte. Agora no terceiro cavalo vem sobre a questão de distribuição de alimentos e de bens de consumo em geral. Vamos continuando. No capítulo 13, veja, nós vamos chegar lá no capítulo 13, na graça de Deus. No capítulo 13, fala-se desse controle em que será posto um sinal das pessoas. Gente, nós chegamos na marca da besta aqui, pelo menos um pouquinho, né? Chegamos um pouquinho na marca da besta. Será posto um sinal das pessoas, sem o qual não poderão comprar nem vender. Isto é, serão totalmente alijados do comércio em geral. Você já percebeu como o comércio está avançado, com tecnologia de ponta, caixas informatizadas nos supermercados, pagamento por Pix, cadastro de clientes em computador, cartões de crédito, etc. Tudo isto são elementos, veja hoje, já nesses dias exatos, tudo isso são elementos que geram comodidades para nós, mas são tremendos instrumentos de controle da nossa vida, mas são tremendos instrumentos de controle de nossa vida. Na grande tribulação, os cidadãos, serão totalmente controlados pelos meios da informática. Por isso, a figura de uma balança que significa medir, pesar, avaliar e julgar. Minha gente, está aí na nossa frente. Está aí mesmo agora, você está vendo, muitos estão vendo agora esta aula e esta série através de um celular que faz coisas incríveis, tremendas. Se o Bombril tinha 1001 utilidades, o celular hoje tem 1.000.001 utilidades. Nós vemos os nossos nomes, nós já não sabemos hoje não sabemos onde o nosso nome está. Não sabemos onde os nossos dados mais estão. Um dia, alguém me ligou e foi dizendo: o senhor é Onésio César Filho? Eu disse: sou. O senhor é filho de Onésio César, nasceu Salvaterra César? Eu achei curioso aquilo e disse: sou. O senhor nasceu assim, o senhor foi dando meus dados pessoais. E depois daquilo tudo eu perguntei: escuta, o que significa isso? Não, é que nós vamos enviar um cartão de crédito para o senhor. Mas como vocês conseguiram meus dados? Isso nós não podemos dizer. Aí eu desliguei. Minha gente, nós estamos vivendo essa era em que a comodidade, na verdade, nos vigia. Nós somos vigiados. Agora mesmo nós estamos nesses exatos dias em que eu gravo, um problema que vai precisar de regulamentação de lei no Brasil, que é o reconhecimento facial.
pela fotografia de pessoas em condomínios de apartamento. Muitos condomínios de apartamento pelo Brasil já estão usando esse sistema, mas só que esse sistema traz um lado perigoso do uso errado dessas informações que terão a nosso respeito, inclusive reconhecimento facial. E já se sabe do perigo disto. Agora veja, quando chegar esse tempo, veja, nesse momento da grande tribulação, em que esse cavalo, né, for liberado, esse cavaleiro montado sobre esse cavalo, numa linguagem figurada, nós vamos ver um grande controle do consumo em todo o mundo. Você imagina o que é alguém chegar para comprar e lá já tem toda a sua vida nos computadores centrais e a pessoa, se não tiver a marca da besta, não vai poder comprar. Pode ter dinheiro, pode ter crédito em banco, ou depósito em banco, saldo bancário, mas não conseguirá comprar porque não lhe está permitido. Ou se puder comprar, comprará a quantidade limitada que o governo central há de permitir. Aí está, vamos em frente, vamos seguindo. Tem mais. Na grande tribulação, os cidadãos serão totalmente controlados pelos meios de informática. Por isso, a figura de uma balança, que significa medir, pesar, avaliar, julgar. Nós vimos isto. Agora veja outra expressão importante aqui. Esse cavaleiro e esse cavalo são muito importantes para o mundo, para a profecia bíblica. E nós vamos ver isso com muita atenção. Diz mais, uma medida de trigo por um dinheiro, ou denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro ou denário. Agora veja, uma medida de trigo por um dinheiro ou denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro ou o denário, né? Que é o salário de um trabalhador. Vamos ver, com o denário obtinha-se 15 a 20 medidas de trigo, isto é, com um dia de trabalho de um trabalhador. A cevada era um alimento inferior, por isso obtinha-se 3 vezes a medida do trigo. Aqui, porém, podia-se comprar apenas uma medida de trigo por um denário, bem como 3 medidas de cevada por esse mesmo denário. É a carestia que dominará, a carestia que vai dominar o mundo. Significa o seguinte, na Bíblia, trigo e cevada eram alimentos muito populares, São os 2 cereais, especialmente trigo, né? São os cereais mais populares que havia e que se comprava assim, essas grandes medidas com uma diária de um trabalho de um trabalhador. Mas na grande tribulação, esses preços vão subir. O controle, não é apenas o controle da possibilidade de compra, da distribuição de alimentos, da oferta de alimentos, mas será também que eles ficarão caríssimos e as pessoas terão sacrifício para obter o básico para viver. Mas tem uma outra questão que nós vamos continuar vendo também aqui. Agora diz assim, veja, se fala lá de uma medida, né? Uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, mas vem em seguinte essa expressão. Gente, para aqui e pense. Não danifiques o azeite e o vinho. Se lá aparece trigo e cevada, alimentos básicos, populares, alimentos de subsistência para o corpo, para a vida, agora aparece aqui o azeite e o vinho e a expressão não danifiques o azeite e o vinho. Isso indica que nos dias da grande tribulação, o luxo será abundante, os poderosos se fartarão, enquanto os pobres padecerão grandes dificuldades. Azeite e vinho de preço mais caro, veja, são 2 coisas bastante assim, 2 produtos bastante caros, bem mais caros que trigo e cevada. Mas azeite e vinho de preço bem mais caro são símbolos de uma grande injustiça social, de discriminação, de opressão para alguns, ou muitos, né, para a classe popular, e de fartura e regalo para uns poucos. Algo parecido com isso já aconteceu em países comunistas,
onde pregavam a igualdade, a vida sem luxo, mas descobriu-se a vida regalada que os líderes levavam de fazer inveja a muitos capitalistas do mundo ocidental. Isso acontecerá para atender o plano do anticristo. Aí está, veja bem. Esse cavaleiro nesse cavalo, na verdade, uma operação que virá, uma força que virá, um fato profético que virá sobre o mundo na grande tribulação, vai ser o controle da distribuição de bens. E para muitos, para a massa da população mundial, será um tempo difícil. Eu me lembro, eu tenho 73 anos, nos países comunistas, as pessoas da antiga União Soviética, por exemplo, em Cuba ainda acontece isso, as pessoas tinham alimentos racionados. Por exemplo, o cidadão tinha X números de aparelho, de lâminas de barbear para receber por mês. Aquilo era apertado, e papel higiênico, e pão, e essas coisas eram distribuídos em cotas. Até hoje em Cuba, Cuba é um país comunista, até hoje em Cuba há essa restrição da distribuição de bens básicos, Até uma situação meio vexatória, mas eu vou dizer aqui porque brincam com isso. Em Cuba, papel higiênico é um caso ridículo, mas verdadeiro. É tão difícil que lá eles têm um jornal impresso, jornal em folhas de papel, eu me esqueci agora o nome, não vou lembrar o nome do jornal, eles têm lá impresso pelo Partido Comunista e distribuído ao povo. E acredite, na verdade, aqueles jornais, primeiro, contêm tantas mentiras. Ali são ditas notícias, são postas notícias e artigos em geral que interessam ao governo comunista. Mas o povo, na verdade, usa esse tipo de jornal como papel higiênico. O controle será muito grande da distribuição de bens, muito grande mesmo. Imagina uma família que tenha 2, 3 quilos de arroz por mês e tem que se virar e comer com aquilo ali, com aquela quantidade. Pois bem, vimos lá, primeiro selo, um cavalo branco. Ele não é o Senhor Jesus, mas o anticristo. A arma de Jesus é a espada, conforme Apocalipse 19:11. Aqui, a arma desse cavaleiro é um arco. O segundo selo, vimos um cavalo vermelho. Foi dado a ele que tirasse a paz da terra, as pessoas se matando umas às outras, num tipo de guerra civil. Agora nós acabamos de ver o terceiro selo, nós vimos um cavalo preto, uma balança na sua mão. Ele representa uma operação de terrível carestia sobre a terra. E essa escassez, ou a escassez de alimentos, o impedimento de comprar alimentos durante a grande tribulação, o racionamento. Pois bem, nós estamos caminhando. Vamos aos versos 7 e 8. 7 e 8, isto mesmo. Vamos lá? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia... Gente, esse ser vivente, na verdade, é a palavra de Deus. Como eu já disse a vocês que cavalo não é esse animal, mas é uma figura simbólica de um poder, de uma liberação de um tipo de poder, não é? Aqui nós vemos também o quarto ser vivente. Diz assim, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, ou ser vivente, isto é, da palavra profética, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, agora um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Aí está, vamos lá. Os acontecimentos figurados por esses cavalos e cavaleiros são todos interligados, um ao outro, sim? Assim, como resultados dos 2 últimos selos, surge o terceiro selo, ou agora, né, o quarto selo, a morte. A morte é um espírito, ou uma força espiritual, e num tempo de angústia como esse, essa força espiritual não ficaria de fora. Minha gente, a morte, além de tudo, a ciência diz que a morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Perdão, a morte, pela ciência, é a cessação de todos os fenômenos que determinam a vida.
mas no sentido espiritual, religioso da palavra bíblico, morte é separação entre o corpo e o espírito. E agora surge essa operação. E a morte em si mesma é um espírito, uma força espiritual. E ela agora surge no quarto selo, no cavalo amarelo que virá durante a grande tribulação. Eu destaquei aqui espada, peste e fome. Essas, veja bem, essas são as 3 formas de castigo sobre os homens por suas iniquidades. Formas essas descritas na palavra de Deus. O Senhor Jesus, o Senhor disse a Israel que se pecasse indo após outros deuses, faria vir a espada, a peste e a fome. Deus, soberano como é, libera essas operações sobre o povo como forma de juízo. Aqui estão na espada, peste e fome os 3 castigos básicos de Deus lá na história antiga sobre a humanidade ao tempo de Israel no Velho Testamento. Espada, peste e fome. Espada é violência. Peste são doenças, enfermidades, como nós tivemos agora a Covid. E fome, você já sabe o que é, uma operação de escassez de alimentos que também gera morte. E aí aparece nesse quarto selo, aqui pastor Onéas errou, nesse quarto selo aparece na verdade essa operação de morte através de um cavalo amarelo. Tudo isto durante a grande tribulação, nos 3 anos e meio finais dos 7 anos que virão. Amém? Vamos continuar. Versos 9 e versos 10. Versos 9 e 10. E havendo-se aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então nós estamos vendo agora, veja bem, que há algo diferente, que um dos selos faz essa liberação, que é o 5º selo. Isto nos lembra as palavras do Senhor a Caim, lá no Gênesis, lá atrás: o sangue de teu irmão Abel clama a mim desde a terra. Aqui, os que foram mortos por causa do seu amor à palavra de Deus, o seu testemunho, por causa do seu testemunho que deram, são eles que clamam também, não é? Eles clamam, nós vamos ver isso. Eles clamavam por vingança, mas o Senhor lhes diz que esperem por um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos que seriam mortos como eles foram. Então, minha gente, se os selos estão trazendo castigos, juízos sobre a terra, na grande tribulação, agora Deus faz uma pausa para mostrar os seus mártires, os que foram mortos por amor à palavra, por fidelidade ao Senhor. E diz que eles clamam por justiça. Isso significa que é tão importante aqueles que deram as suas vidas por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, por causa da palavra, por causa do nome do Senhor. Eles clamam por justiça. E, como eu tenho dito, a Bíblia explica a Bíblia. Então eu fui buscar lá atrás, no primeiro mártir, no primeiro homem fiel a Deus, sacrificado no primeiro homicídio, que foi Abel, que a Bíblia fala que o sangue de Abel clama ao Senhor da terra. O Senhor mesmo disse isto a Caim. Aqui acontece a mesma coisa, mostrando que Deus se lembra dos seus mártires. Então, o 5º selo, aí está. Eles clamavam por vingança, mas o Senhor lhes diz que esperem por um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos, que seriam mortos como eles foram. O que significa que ainda haveria, aleluia, ainda haveria outros que morreriam como eles morreram. Mártir, na palavra bíblica, no sentido bíblico, são aqueles que morrem por amor ao Senhor, por fidelidade ao Senhor, que as suas vidas são dadas, como disse Paulo, por aspersão do sacrifício. Pois bem, nós vamos fazer a leitura, veja bem, dos versículos 12 a 17, porque eles trazem um só selo, o 6º selo, ok? Então vamos fazer uma leitura mais extensa, mas nós vamos explicar versículo por versículo, ok? Vamos lá, verso 12 diz assim: e havendo aberto o 6º selo,
olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí está, nós juntamos os versículos na leitura, mas nós vamos ver um a um na nossa explicação, na nossa aula discursiva. Eu destaquei inicialmente o dia da grande ira de Deus, o sexto selo. Aqui está o fim da grande tribulação, quando a terra está num estado deplorável, corrompida, flagelada, ocorre a volta do Senhor Jesus. Será aqui, no sexto selo, a volta do Senhor Jesus. Os homens ímpios que serviram aos propósitos do anticristo se desesperam ante a vinda do Senhor Jesus, e acontece o que veremos a seguir. Nós vamos ver agora. Um grande tremor de terra. Desde o início desse estudo temos dito que muito do Apocalipse está no Velho Testamento. O profeta Zacarias nos dá um relato impressionante desse dia. Zacarias escreveu assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os despojos se repartirão no meio de ti, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, e naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, de 1 a 9. Nós precisamos prestar bastante atenção. Eu não vou colocar aqui aquele gráfico de novo, mas nós temos a grande tribulação de 7 anos. 3 anos e meio de paz, aquela parte branquinha que o pastor colocou. E depois aquela parte vermelha do sofrimento da grande tribulação efetiva, a grande tribulação mesmo. E nós no sexto selo chegamos ao fim da grande tribulação, mas dele, do sétimo selo, que é o próximo, virão as trombetas. A gente vai voltar na grande tribulação, porque tudo passa nela. Mas o sexto selo, ele já traz a volta do Senhor Jesus Cristo, com poder para derrotar o anticristo na batalha do Armagedon. Então veja, desde o início nós temos dito, o Apocalipse está no Velho Testamento, e Zacarias profetizou. Vamos ver essa profecia. Vem o dia do Senhor. Olha, o dia do Senhor na Bíblia pode se referir, nós vimos lá no início do estudo, pode se referir ao domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, que significa o quê? O dia do poder de Deus em que ele venceu a morte. Mas também o dia do Senhor se revela, veja bem, a uma segunda manifestação do poder de Deus. A primeira é, Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Então esse dia, o primeiro da semana, o domingo, é chamado de dia do Senhor. Mas também essa expressão, o dia do Senhor, pode significar o dia da vingança de Deus. Então, os 6 selos vão mostrar a grande tribulação até o seu final. Mas aí não vai encerrar, nós temos as trombetas e as taças. Aí a gente volta, porque os selos, as trombetas e as taças ocorrerão todos no mesmo período da grande tribulação. Você entende isso? Então veja, diz que o Senhor Jesus voltará com poder e sairá e pelejará contra essas nações. Isto é, pelejará contra o anticristo, o seu poder, as nações que ele estará governando. E naquele dia, quando o Senhor Jesus descer com poder, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será um Senhor,
e um será o seu nome. Eu não posso precisar a vocês, eu não sei minúcias por minúcias do Apocalipse. Eu não posso precisar a você se o Monte das Oliveiras será literalmente fendido. Ele poderá ser literalmente fendido ao meio, como ele também pode ser um símbolo. Essa fenda ao meio do monte pode ser um símbolo do grande poder com que o Senhor Jesus, voltando, derrotando o anticristo e entrando em Jerusalém para estabelecer o milênio, reinar, pode ser uma figura de linguagem mostrando o grande poder, a grande glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Monte das Oliveiras, ele é tomado por um exemplo. Por quê? Porque esse monte, ele é de importância capital, especialmente no Evangelho, que em Apocalipse é simbolizado pelos 4 seres viventes. Muitos lances de Jesus passaram ali no Monte das Oliveiras, inclusive o jardim de Getsemane, onde ele foi padecer sua agonia. Jesus ia ao Monte das Oliveiras à noite para orar. De dia pregava aos povos e à noite às pessoas. E à noite ele ia ao Monte das Oliveiras para orar. Esse monte é muito importante na linguagem, na profecia, na palavra bíblica. Vamos continuar. Vejamos o que diz Mateus, o Evangelho de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, nós vimos a aflição naqueles selos, a grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos ou nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Mateus 24, 29 a 30. Vamos entender uma coisa aqui, minha gente. Veja, nós temos agora a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Mas essa vinda, ela é de certo modo parcial. Ela tem uma distinção. Jesus virá arrebatar a igreja, mas ele não vai tocar aqui a terra. Nós estamos esperando, o arrebatamento da igreja está muito próximo, pode ser a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas a Bíblia diz que nessa vinda ele não tocará este chão, ele chegará nas nuvens e chamará a sua igreja fiel, os seus fiéis, os que estiverem vigilantes, ele chamará ao seu encontro nas nuvens. Veja bem, do mesmo modo como o Espírito Santo, Eliezer, o mordomo de Abraão, foi buscar uma noiva para Isaac, o filho do seu senhor. E houve aquele encontro de Isaac com a noiva com Isaac, Rebeca, no meio do caminho, antes de chegarem às tendas de Abraão. Também assim será na vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. Ele chegará nas nuvens, o Isaac de Deus, o Senhor Jesus. Isaac é um tipo de Cristo, e encontrará, chamará ao seu encontro, virá a sua Rebeca, a sua noiva, a igreja ao seu encontro, e eles subirão para as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra, agora sem a igreja fiel, veja bem, o anticristo aparece, se manifesta naquele cavaleiro do cavalo branco, naquela figura, e os selos vêm até o fim da grande tribulação. Mas agora terminam os 7 anos da grande tribulação, e Jesus volta com a igreja fiel arrebatada, com os anjos, com todos aqueles que estavam mortos, que ressurgiram. Agora sim, ele vem, e nesta vinda gloriosa para derrotar o anticristo, julgar a terra, limpar a terra dos que seguiram o anticristo, e estabelecer o seu reino, aí sim, todo olho o verá. E nós estamos agora tratando desta vinda, não é? Vamos ler de novo. E logo depois da aflição daqueles dias da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Nós precisamos entender também que pode haver um sentido figurado, porque, veja bem, estrelas do céu, né? Aqui está falando de estrelas mesmo literais. Se elas todas caírem do céu, a terra é destruída, porque a terra
é muito pequena. Há muitas estrelas que são muito maiores do que a Terra. Mas haverá um poder tremendo nesta vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma figura de linguagem, uma hipérbole, uma força de expressão para dizer como será gloriosa essa vinda de Jesus com os arrebatados para derrotar o anticristo e para reinar sobre a terra. Aí está. Ainda não é o juízo final. Mas vamos lá. As estrelas do céu cairão sobre a terra. Não serão literalmente estrelas. Eu falei isso agora. Pois se isso ocorresse, a terra seria destruída totalmente, pois há estrelas que são muitas vezes maiores do que a terra. O Sol, por exemplo. O Sol é uma estrela. Grande parte das estrelas do universo são bem maiores do que a terra. Aí está. No Apocalipse, como já vimos, anjos são figuras, ou são figurados por estrelas, né? Os anjos recebem essas figuras. Pois bem, vamos lá. Logo, certamente isso quer significar que na vinda do Filho de Deus, os principados e potestades do ar, que operam sob as ordens do anticristo, serão destronados com ele, que segundo a linguagem da carta aos Tessalonicenses, né, a palavra de Deus, será desfeito com assopro da boca do Senhor. Vamos começar por este final. A Bíblia diz que quando Jesus voltar glorioso com a igreja arrebatada para derrotar o anticristo, esse homem da iniquidade será desfeito com o assopro da boca do Senhor. No Apocalipse, estrela é figura de anjo. Aqui são os anjos caídos, seguidores de Satanás na sua queda. Esses espíritos que, segundo a Bíblia, operam nas regiões celestiais, serão lançados por terra. No capítulo 12, 4, vemos outra menção das estrelas do céu que foram levadas pela cauda do dragão. Então agora nós chegamos a uma explicação bem melhor, bem mais profunda. Essas estrelas que caem do céu é que esse poder demoníaco durante a grande tribulação, nas regiões celestiais, anjos caídos, demônios a serviço do anticristo, veja bem, esse poder vai ser lançado no chão, no sentido de vai cair, eles serão destronados juntamente com o seu líder, o anticristo, nessa vinda de Jesus, repito, para julgar a terra no tempo da grande tribulação, aqueles que aceitaram a marca da besta e desfazer o anticristo. Feito isto, Jesus então estabelecerá o milênio sobre a terra. Tudo isso, o sexto selo está nos mostrando. Vamos lá. O céu retirou-se como um livro que se enrola e as ilhas foram removidas dos seus lugares. É o grande abalo do universo, assim como na morte do Senhor Jesus houve terremotos e trevas, abalo no céu e na terra, também na sua vinda haverá uma grande manifestação do poder sobre todo o universo. E eu repito, não é no arrebatamento da igreja, que será silencioso. Quando o mundo procurar os seus queridos, os fiéis, não os achará, o arrebatamento da igreja será discreto, no sentido de, no momento, sumiu uma multidão de vidas de almas. Mas, nesta vinda do Senhor Jesus, depois da grande tribulação, haverá esse grande abalo, e aqui todo olho verá o Senhor. Vamos lá. Para um mundo que terá aclamado um novo Cristo, e agora em profunda angústia virá o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, mostrando quem realmente Ele é, o Senhor Todo-Poderoso. E aquele de que se disse, né? O Cristo da nova era verá o fiel e verdadeiro chegando para derrotá-lo. Gente, daqui a pouquinho nossa aula estará chegando ao fim, mas veja que coisa, eu falei a vocês, lá no capítulo 6, né, que nós estamos estudando agora, no verso 1, quando Jesus abre o primeiro selo, surge aquele cavaleiro do cavalo branco trazendo uma falsa paz. Pois bem, ele virá, ele trará essa falsa paz ao mundo, ele se manifestará. Mas, e se dirá um tipo de Cristo da nova era? Até pouco tempo se falava muito disso. Mas, agora, ele vai reinar por 7 anos, mas ao fim dos seus 7 anos, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Primeiro veio o fake, veio o falso. Mas agora, quando ele chega aos seus 7 anos de governo, há um limite.
e o verdadeiro cavalo, ou cavaleiro do cavalo branco, vai surgir, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí todo olho verá o Senhor Jesus. O primeiro a ser julgado vai ser o anticristo, e serão julgados também os poderes celestiais, no sentido de espirituais, as forças demoníacas que o ajudarão ao anticristo, cairão por terra, no sentido de que serão destronados com ele. Ele será julgado, lançado no lago de fogo e enxofre, mas o Senhor Jesus Cristo precisará purificar a terra, limpar a terra do jeito que ela estará, de uma catástrofe geral, tremenda destruição, mais uma multidão de pessoas que terão aceito a marca da besta e que terão feito pacto com ela. É ali que se instalará o juízo dos bodes e das ovelhas, em que o Senhor diz, na vinda do seu reino, separará os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e colocará os bodes à sua esquerda. E ele fará um julgamento seletivo para tirar os que aceitaram a marca da besta, para exterminar essa gente e para agora estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então, veja bem, os selos mostram isto, mas nós vamos voltar nas trombetas de novo dentro da grande tribulação. Vamos continuar. Aqui está o nosso gráfico. Veja, a grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz. Aqui o cavaleiro do cavalo branco, aquele falso que traz essa falsa paz. 3 anos e meio de dor, de tribulação. Então, um selo aqui, o surgimento do anticristo, e os outros selos aqui, nos 3 anos e meio de dor. Os acontecimentos dos selos, trombetas e taças se dão todos nos 3 anos e meio da grande tribulação. O primeiro aqui, mas todos os outros, selos, trombetas e taças, se darão neste tempo de dor e de horror. Então nós temos aqui, vamos ler de novo, os acontecimentos dos selos, trombetas e taças se dão todos nos 3 anos e meio da grande tribulação. Nós temos selos, dos selos vão sair as trombetas, sempre aqui, e das trombetas sairão as taças. Os selos trazem juízos, as trombetas trazem juízos que vêm deles, e as taças trazem juízos que vêm das trombetas e dos selos. São as 3 formas de Deus efetivamente castigar a terra, trazer os juízos sobre a terra. O dia da ira do Senhor. Os poderosos que oprimiram, que mataram, que juntamente com o anticristo levaram o mundo a um estado de absoluta miséria, agora diante do grande Senhor estão em pânico, desejando antes morrer do que enfrentar a ira do Cordeiro. Os 6 primeiros selos anunciam os acontecimentos sobre a terra que se darão na grande tribulação. Como são 7 selos, ainda o último está faltando. Dele em breve sairão as 7 trombetas. Então, o Senhor separou o 7º selo para que dele saiam as trombetas. Mas eu, pastor Onésio, digo a vocês, quando o anticristo completar, repito, 7 anos de governo, o Senhor dirá, basta, chega, teu tempo já foi, teu tempo determinado acabou. O Senhor Jesus vai voltar glorioso, vai voltar glorioso. Nós vimos em figura de linguagem que o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Poderá ser literalmente, eu não sei te dizer, mas será um estrondo, poder, as forças demoníacas que os espíritos, as potestades do ar, que atuam sobre o governo do anticristo, um governo de feitiçaria, de misticismo, de magia negra, de poder de destruição, essas forças cairão, serão destituídas do seu poder, e Jesus aparecerá em grande glória, e será então o dia da ira do Senhor, em que ele vai julgar as nações, aqueles que fizeram pacto com o anticristo, recebendo a sua marca, o próprio anticristo e os seus demônios. Pois bem, aí está. Capítulo 7 na nossa próxima aula. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, é um pouquinho profundo, mas espero que vocês tenham entendido esse capítulo 6. Quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja no desespero,
surgirá esse homem do engano, da mentira, e ele seduzirá o mundo com um engano, uma falsa verdade acerca dos arrebatados. E ele seduzirá de tal modo o mundo que ele assumirá o governo da terra. Nos primeiros 3 anos e meio, a primeira metade da semana do seu governo, ele será um falso príncipe da paz. E ele dominará o mundo. E quando o mundo estiver aos seus pés, ajoelhado diante dele, ele manifestará a sua verdadeira face. E ele então governará, e ali governará o mundo numa grande iniquidade, grande violência, destruição. E Jesus disse, um período como nunca houve antes na terra. Mas quando terminar esses 6, 7 anos do seu governo, o Senhor Jesus Cristo vai voltar de novo à terra, agora com os seus remidos, os que subiram com eles arrebatados, para derrotar o anticristo em algo que nós vamos ver lá na frente no Apocalipse, na batalha do Armagedon, e estabelecer o seu reino. Os 7 selos, portanto, que nós vimos, mostram esse período de 7 anos da história do governo do anticristo, especialmente os últimos 3 anos e meio. Mas as trombetas também estarão dentro desses 3 anos e meio que nós veremos já a começar na próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos ao capítulo 7, que tem uma particularidade, algo importante que a igreja não considera tanto. A língua está coçando, só um pouquinho. Nós olhamos tanto a marca da besta. Posso dizer uma coisa a vocês? Para nós, os fiéis, os que amam, esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não tem marca da besta para nós estaremos arrebatados. Mas nós olhamos tanto para esse 666, mas o capítulo 7 fala de uma outra marca que será colocada em alguém. E nós vamos ver essa marca. Até a nossa próxima aula, que o Senhor te abençoe, em nome de